Pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aula. Nesse vídeo a gente vai dar continuidade ao assunto de controle da pressão arterial. E aí a gente vai falar mais especificamente sobre os efeitos da gravidade ou pressão hidrostática sobre as pressões venosas no nosso sistema de pressão arterial. Então a gente tem aqui, diferentes pressões quando a gente olha para o indivíduo em pé. As pressões nas diferentes áreas do corpo, elas variam, certo? Então, a gente tem pressão no seio sagital aqui na cabeça, menos 10, e uma pressão de mais 90 aqui no pé. Isso vai ter a ver, com a capacidade dessas veias mandarem o sangue de volta para o coração, já que o que vem da cabeça está sendo ajudado pela gravidade. Vamos ver também que isso se altera um pouquinho, dependendo da espécie de animal que a gente está falando. E aí uma coisa interessante é que quando a gente está deitado, nosso coração fica na mesma altura que o cérebro, Todo o nosso corpo fica na mesma altura. Com isso, a nossa pressão arterial, ela se altera, Então, essa pressão da gravidade, ou pressão hidrostática, ela não vai estar exercendo tanto poder sobre a pressão em cima do sistema venoso quando nós estamos deitados, diferente de quando a gente está em pé. No entanto, se a gente se levanta rapidamente, a gente fica levemente tonto, A gente pode ter um episódio de tontura por se levantar muito rápido. Isso acontece porque os mecanismos de regulação da pressão a curto prazo não conseguem atuar rápido o suficiente para tamponar aí essa pressão, essa mudança de altitude nas áreas do nosso corpo, Tanto para acomodar aí que as pernas estão bem mais baixas do coração, mas principalmente para acomodar, a quantidade de sangue que vai chegar no nosso cérebro. Essa tontura ela passa em segundos, porque existe um mecanismo chamado reflexo baroreceptor que vai entrar em ação. E aí ele é um dos mecanismos de regulação a curto prazo da pressão que a gente vai ver no próximo vídeo, Agora aqui a gente vai focar mais nos efeitos da gravidade. Então esses mecanismos de controle da pressão, eles não vão estar atuando rápido o suficiente, E com isso, essa alteração na gravidade no corpo do indivíduo vai estar gerando um quadro que a gente chama de hipotensão ortostática. No entanto, em outros mamíferos, essa relação é diferente, porque a gente tem aí uma relação diferente entre coração, a posição do coração, posição do corpo. E aí os efeitos da gravidade eles não vão ser um problema tão grande para outros mamíferos, como por exemplo para os cachorros ou para as vacas, representando aqui mamíferos quadrúpedes que têm o coração numa altura muito mais parecida com o cérebro do que nós. Nós somos bípedes, a gente tem o cérebro bem acima do coração, então o coração tem que vencer a gravidade para jogar sangue para o nosso cérebro. No entanto, aqui, a gente tem uma altura muito mais parecida entre o coração e o encéfalo desses animais. As cobras também vão ter uma altura parecidíssima entre coração e encéfalo. No entanto, os efeitos da gravidade eles podem estar atuando sim nas cobras, principalmente naquelas que vivem em árvores. Porque pensa, se a cobra vive numa árvore, sempre que ela for escalar, ela vai ficar com a cabeça acima do coração. E quando ela for ficar de cabeça para baixo, como no caso da foto aqui, a sua cabeça ela vai acabar ficando abaixo do coração. Existem adaptações desses animais que levaram aí a evolução de um coração numa altura além de similar à da cabeça, No plano corporal, esse coração ele é muito mais próximo do encéfalo do que em outros animais. Então, mesmo quando você compara com outros gêneros de cobra, aquelas famílias de cobras arborícolas que vivem em árvores, elas têm um coração mais próximo da cabeça do que as demais. Isso ajuda aí, a tamponar esses eventos, esses efeitos da gravidade sobre a circulação sanguínea. Um outro mamífero que tem tido vários estudos sobre a sua pressão arterial é a girafa, Então já faz bastante tempo que o pessoal vem estudando, talvez por ser tão intrigante, Devido à altura do pescoço da girafa, a sua cabeça ela está num nível muito mais alto que o seu coração. Então, eu acho que isso intrigou bastante os fisiologistas e os pesquisadores, eles têm estudado ainda isso. E coisas que a gente sabe até agora. A girafa ela tem um coração muito musculoso. Com isso, ela é capaz de produzir aí a maior pressão arterial conhecida entre os mamíferos. Então, a pressão arterial média da girafa
fica entre 280 milímetros de mercúrio e 180, falando em pressão de sístole versus pressão de diástole. Compara aí com nós, seres humanos. A gente tem uma pressão de 120 milímetros de mercúrio por 80 milímetros de mercúrio, que é a nossa pressão 12/8 média, né? Sistólica e diastólica. Ou seja, a nossa pressão diastólica, ela é menor, nossa pressão sistólica, aliás, é menor do que a pressão diastólica da girafa. Para vocês terem uma ideia de quão alta é essa pressão. E uma coisa muito interessante é que a girafa, ela tem uma altíssima frequência cardíaca, de 170 batimentos por minuto. Por que isso é tão interessante? Porque quando a gente compara com outros mamíferos, quanto maior o tamanho do corpo, menor o metabolismo, né? Menor a frequência metabólica, menor a frequência cardíaca. Porém, na girafa, ocorre essa adaptação que a frequência cardíaca dela aumenta, né? Esse animal ele tem uma frequência cardíaca elevada para um animal de um tamanho corporal tão grande. Além disso, né, a girafa ela também tem que resolver o problema, né, de retorno venoso ao coração, como todos nós animais. E aí ela tem uma pele rígida aqui na região das patas para reduzir o acúmulo de líquido que possa, porventura, vazar das veias para os membros inferiores. Além disso, ela tem vasos sanguíneos musculares que auxiliam aí a bomba venosa a realizar esse retorno, né, venoso ao coração. E aí aqui a gente tem um outro dilema, que é quando a girafa se abaixa para beber água. Nesse momento que ela se abaixa, ela fica com a cabeça muito mais baixa do que o coração. E aí, como é que faz para todo o sangue não descer para a cabeça, então? Primeiro, existe uma rede de vasos sanguíneos intricados ao redor do encéfalo. Esses vasos sanguíneos, eles vão estar servindo como um reservatório de sangue ali para acumular o sangue e fazer com que esse sangue não vaze para o líquido intersticial da cabeça. Além disso, a veia jugular da girafa, ela possui um conjunto de válvulas. Essas válvulas elas vão auxiliar, quando a girafa está em pé, né, a impedir o retorno aí do sangue para o coração, levando aí esse sangue para o encéfalo, né, impedindo o retorno venoso. E aí vão auxiliar também quando a girafa vai beber água, né, a controlar aí a quantidade de sangue que chega, né, no encéfalo. Então vejam que entre os mamíferos, a veia jugular da girafa, ela vai ser a única que vai possuir esse conjunto de válvulas. Os demais mamíferos não têm válvulas na veia jugular. As válvulas, elas são essas estruturas que estão representadas aqui nesse esquema. E a principal função das válvulas no sistema venoso é impedir o retorno do fluxo de sangue, né? Então, jogar sempre o fluxo de sangue numa única direção. A partir do momento que o sangue passa nessa direção, a válvula fecha, impedindo o retorno. Então, lá no pescoço da girafa, a jugular, ela possui válvulas para levar o sangue para o cérebro, impedindo esse retorno venoso ao coração, auxiliando aí, né, a irrigação do cérebro desse animal. Em nós, seres humanos, a gente tem o funcionamento da bomba venosa ficando evidente no retorno do sangue das pernas de volta para o coração, né? O retorno venoso, ele é muito dependente dessa bomba venosa. E aí, a bomba venosa, ela é o seguinte, ela necessita de músculo esquelético para se movimentar. Então, vocês viram lá no vídeo passado que eu mostrei uma imagem lá da bomba venosa, né? Contração do músculo esquelético empurra o sangue para cima. E aí, a válvula fecha, impedindo que o sangue volte. Quando a gente está em pé numa fila, vocês podem notar, a gente nunca fica assim parado em posição de sentido estático. Não, a gente fica sempre se mexendo lá, inquieto, movimentando as pernas. Esse movimento, ele é adaptativo e ele ajuda o retorno venoso. Esses pequenos movimentos são esses pequenos movimentos que fazem aí com que o retorno venoso ele aconteça, fazem com que a bomba venosa funcione, geram uma contração no músculo esquelético necessária para empurrar esse sangue para cima, né? Lembrando sempre com o auxílio das válvulas. Se eu tenho um mau funcionamento da bomba venosa, o indivíduo ele começa a perder líquido para o tecido, né? Então, ele começa a perder sangue para o líquido intersticial, ali que está banhando os tecidos, e esse sangue pode começar a se acumular nas pernas. Então, se o indivíduo fica imóvel, ele começa aí, né, depois de 15 a 30 minutos, a acumular sangue nas suas pernas, e isso pode levar, né, a uma perda de 10 a 20% do volume sanguíneo, o que pode acarretar no desmaio desse indivíduo, como uma forma aí de igualar o corpo todo
posição só e retornar aí a pressão arterial para a homeostase, facilitando assim, né, o retorno venoso. Uma outra coisa que eu tenho que falar para vocês sobre a bomba venosa é que defeitos nas válvulas podem gerar aí um acúmulo de sangue. Então, imagine o seguinte, se eu tenho as válvulas fechadas, o sangue ele vai numa direção e quando ele tenta voltar, ele não consegue. Porém, se essas válvulas estão defeituosas, esse sangue vai voltar. E ele vai tender a se acumular num local mais abaixo, que tem aí uma válvula funcionando. Então, imagina que eu tenho aqui um tubo, está subindo sangue. Aí essa válvula aqui, ela não está funcionando, ela está frouxa, mas aqui abaixo tem uma válvula que está fechada. Então, vai subir o sangue, essa válvula vai fechar e ele vai se acumular nesse espaço. É esse acúmulo de sangue que gera aí o que a gente conhece como varizes, né? Então, as nossas varizes, elas são geradas pelo acúmulo de sangue em espaços de válvulas que estão aí defeituosas. Existem algumas outras coisas que, né, influenciam aí a formação de varizes. Por exemplo, mulheres têm muito mais chance de desenvolver varizes do que homens. O uso de anticoncepcionais nas meninas também aumenta aí o risco do desenvolvimento de varizes, mas tem também aí predisposição genética para a formação, né, dessas varizes, né, através do defeito aí nas válvulas. Bom, pessoal, por esse vídeo é isso. A gente se vê no próximo vídeo, onde a gente vai falar aí sobre os mecanismos de controle da pressão arterial a curto prazo. Até lá!